Olá, bem-vinda, bem-vindo ao canal Angeline. Hoje vamos conversar sobre o judaísmo. Quem fala conosco é o rabino Gerson Quaiskineski. Ele é da CIBRA, Sociedade Israelite Brasileira de Cultura e Beneficência de Porto Alegre. Integra ainda vários órgãos internacionais e grupos interreligiosos. Rabino, é um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu quero começar a nossa conversa, que eu gostaria que o senhor explicasse o que é exatamente a CIBRA e a importância dela na sociedade brasileira. Obrigado, primeiramente, Cris, pelo convite. É um prazer estar no teu canal e compartilhar este espaço no qual tu aprofundas os conhecimentos sobre as religiões. A Sibra é uma sinagoga fundada por judeus alemães no dia 29 de agosto de 1936 e aos poucos acabou se consolidando como uma porta de judaísmo no Rio Grande do Sul, mas também acabou se transformando ao longo dos seus 84 anos de vida como uma ponte entre a comunidade judaica e a comunidade ampla. A Sibra, desde seus primórdios, e como tu bem o colocou, leva no seu nome a palavra cultura. Então não é apenas um lugar para vir e rezar, é uma sociedade preocupada e inserida na vida brasileira que desenvolve a cultura judaica, obviamente, mas a cultura geral. E quando falo de ponte, falo que as nossas portas também estão abertas para nutrirmos com a cultura universal, seja brasileira ou seja de outros países. Então, a Sibra hoje representa o que há de moderno dentro do judaísmo na cidade de Porto Alegre. Somos referência de judaísmo no Rio Grande do Sul, no Brasil, e a Sibra também está engajada em organizações internacionais e também no diálogo interreligioso, tanto a nível local como a nível internacional. Rabino, é certo dizer que os hebreus se tornaram os judeus? Não podemos dizer assim, não podemos dizer que nos primórdios o nosso patriarca Abraão venham do outro lado. Sim, hebreu vem da palavra Eber, que significa do outro lado, da outra margem. Ele morava na Mesopotâmia, então tinha dois rios, o Eufrates e o Tigre. Então, Abraão veio do outro lado. Isso ali é a origem da palavra hebreu. Nós podemos dizer também que, com o tempo, eh, nós podemos encontrar outras palavras para definir o nosso povo, que é a palavra judeu, judeu que vem de Judá, e que faz referência a uma das tribos de Israel. Eh, Posteriormente também fez parte de um dos reinos de Israel. Então, tanto hebreu como israelita, como judeu, são termos para definir a quem é membro do povo de Israel. Israel também é um sinônimo do patriarca Jacó, que logo depois de lutar contra um anjo, Deus muda o nome, conforme o relato no livro de Gênesis, e diz, bom, a partir deste momento não te chamarás mais de Jacó, te chamarás de Israel, porque lutaste contra um anjo de Deus e tu venceu. Então, poderíamos dizer que tanto judeu, israelita e hebreu hoje determinam a quem faz parte do povo de Israel. Um erro muito comum que eu escuto, Cris, é que às vezes nos chamam de israelenses. Isso ali sim é um erro. Israelense é relativo ao cidadão que nasce ou mora no país Israel. Nós, como judeus, somos israelitas e não israelenses. Rabino, no que exatamente o judaísmo acredita? Nós temos que distinguir que, quando falamos de judaísmo, estamos falando de uma religião monoteísta. Abraão foi o primeiro monoteísta, e a partir de Abraão, os seus descendentes, tanto patriarcas como matriarcas, abraçaram esse monoteísmo. Um monoteísmo ético,
um monoteísmo que abraçou um único Deus incorpóreo, um Deus imaterial, um Deus que se tornou um Deus dos nossos antepassados, e quando nos referimos a Ele, nos referimos a Ele em tempo passado, em tempo presente e em tempo futuro. Por isso também dizemos que Ele é eterno. E dentro dessa crença, essa crença foi repassada de uma geração para outra até os nossos dias. Por isso que continuamos acreditando nesse único Deus, mas aquela crença de um monoteísmo ético foi, podríamos dizer, plasmada uma vez que o nosso povo recebeu a Torá, recebeu o Antigo Testamento através de Moisés, através de Moshe, o nosso rabino, o nosso profeta. Isso aconteceu no Monte Sinai. Então, a partir do recebimento dos 10 mandamentos e a partir do recebimento da Torá, e a partir daquela lei se afiança dentro do nosso povo, obviamente que reafirmamos a nossa fé num único Deus. Isso ali que é judaísmo. Judaísmo é um povo, judaísmo é uma religião, judaísmo está relacionado com uma cultura, judaísmo está relacionado com uma língua, com o hebraico, judaísmo está relacionado com uma história, nós temos uma história própria, judaísmo está relacionado com uma cultura, judaísmo está relacionado com um povo, mas não está apenas limitado a um povo. O judaísmo é algo muito amplo. A Torá é a Bíblia dos judeus. É certo dizer que a Torá só tem a primeira parte da Bíblia cristã, que seria o Antigo Testamento? Para si, o Antigo Testamento incorpora aquilo que chama de Bíblia. Eu sempre falo na brincadeira que sim, por isso que o Papa, sim, João Paulo II, nos chamava dos irmãos maiores. Sim, a gente precedeu, a nossa religião precedeu o cristianismo, e a Torá, o Antigo Testamento, o Pentateuco, os 5 livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, isso ali faz parte daquilo que nós chamamos de Torá. E logo após, com a vinda do cristianismo, o cristianismo incorpora o Antigo Testamento dentro daquilo que conhecemos hoje como Bíblia. E para tentar explicar o que é a Bíblia dos hebreus, acabaram colocando de Antigo Testamento, mas para nós é a nossa Torá, é a nossa Bíblia. O judaísmo ainda espera o Salvador, o Messias? É a nossa crença aguardar pelo Messias. Nós chamamos em hebraico Mashiach. Dentro da nossa tradição e dentro da nossa cultura, o Messias ainda não chegou. E existem 2 caminhos para tentar antecipar a chegada do Messias. Um deles é cumprindo os preceitos e os mandamentos em forma realmente meticulosa, caprichada, cuidando dos nossos deveres e fazendo a nossa parte. Isso ali irá antecipar a vinda do Messias. Por outro lado, também se acredita que esta humanidade irá receber o Messias logo após de tempos muito turbulentos, tempos nos quais realmente a humanidade passe por momentos nos quais necessita refletir sobre a vinda de alguém especial para tentar encontrar um equilíbrio. Então, que podemos chamar de desequilíbrio a nível mundial? Uma grande guerra, sim, uma guerra mundial, uma grande tempestade, poderíamos dizer assim, para toda a humanidade. Tempestade no sentido, sim, de destruição. Quando isso ali aconteça, então, logo após, se espera que chegue o Messias. Mas não podemos ficar esperando por ele, temos que fazer a nossa parte. Por isso que o judaísmo acredita na correção do mundo, um valor chamado em hebraico de tikkun olam. A correção deve ser feita. Deus criou este universo e o homem é seu parceiro na obra de criação, e chegamos aqui para completar essa obra.
como chegamos aqui para completar essa obra e para aperfeiçoar essa obra. Então, é um caminho também de equilibrar este mundo das suas imperfeições, especialmente na procura de verdade, na procura de justiça. Então, aí surge um outro dilema dentro do judaísmo. Se fazemos a nossa parte para equilibrar este mundo e para tornar este mundo no qual vivemos um mundo melhor, irá existir necessidade da vinda do Messias? Isso ali é uma grande pergunta. A outra questão que eu humildemente coloco é que muitas correntes dentro do cristianismo aguardam a segunda vinda do Messias. Então acho que pode ser que estamos falando do mesmo. Se o cristianismo, se algumas linhas dentro do cristianismo aguardam a segunda vinda do Messias e nós judeus estamos aguardando a primeira vinda do Messias, pode ser que a gente está falando do mesmo. O que Jesus Cristo representa para o judaísmo? Em relação à tua pergunta sobre como enxergamos Jesus, Jesus existiu. Nós chamamos de Yeshu. Yeshu, sim, Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Então, estamos falando de um judeu, estamos falando de um irmão nosso, que nasceu judeu, que viveu como judeu, e que morreu também como judeu. Porque é interessante, as pessoas acham, bom, Jesus foi crucifixado, foi para a cruz, crucificado. Era a forma na qual o Império Romano, sim, matava as pessoas pendurando elas da cruz. Era o jeito. Então, na época, sim, ele foi também ajusticiado, como eram ajusticiados todas as pessoas que moravam na terra de Canaã, que depois, posteriormente, recebeu o nome, sim, de Israel, mas, obviamente, que era a forma de fazer justiça de um império. E o que eu quero dizer é que se a gente estuda a vida de Jesus, e se a gente se remete para aquela última ceia, ele estava comemorando a Páscoa judaica, estava comemorando o Pêssar. É interessante também que, se analisamos o legado de Jesus, nós vamos ver que é um legado realmente netamente judaico. Começa a existir uma maior diferença da sua mensagem logo após com os apóstolos. Sim, no desenvolvimento posterior, sim, aí nós vemos como começa a existir divergência daquilo que era o judaísmo. Mas, sem dúvida que estamos falando de um grande mestre, um grande líder. O judaísmo aceita a sua existência, mas não considera Jesus como Messias. Quando o senhor está falando de Páscoa, Rabino, o senhor se refere à saída dos hebreus do Egito, o Êxodo? Sim, quando falamos da Páscoa judaica, estamos falando exatamente do êxodo do Egito, da libertação dos judeus da escravidão, após de ter ficado mais de 430 anos no Egito. Lembremos que foi justamente na época do nosso terceiro patriarca, de Jacó, quando existe fome e seca, então os judeus descem para o Egito, eles acabam ficando no Egito e eles se multiplicam no Egito, e aí os conselheiros do faraó falam, bom, este povo vai crescer em grande número e vai ser uma ameaça para nós, então vamos escravizar eles, e assim como começa justamente aquilo que nós chamamos a escravidão do Egito. E esse período termina com Moisés, quando liberta a seu povo, logo após um chamado divino, através de uma sarça ardente, que chama a Moisés para voltar ao Egito para libertar a seus irmãos. Há dois calendários, o hebraico, dos judeus, e o gregoriano, dos cristãos católicos. O gregoriano é o calendário utilizado em todo o mundo.
Eu pergunto para o senhor como os judeus fazem para conviver com esses dois calendários. O calendário hebraico, que se rege pela lua, nós temos meses mais curtos, de 29 e 30 dias. E, obviamente, que como judeus também moramos em países não judaicos. Estamos falando do Brasil, então temos também o nosso calendário gregoriano. A diferença está em que acreditamos nas datas comemorativas do nosso calendário judaico, respeitando todas aquelas efemérides que aparecem no calendário gregoriano, que obviamente, pelo próprio nome, como o próprio nome o diz, está ligado à igreja e aos tempos do Papa Gregório. Por ser o Brasil um país católico apostólico romano, se rege pelo calendário gregoriano. Como judeus que moramos no Brasil, respeitamos ambos os calendários, obviamente que as datas festivas não judaicas a gente respeita, mas não comemora, e a gente comemora as datas festivas do calendário judaico. Obviamente que como brasileiro, mesmo com este sotaque, brasileiro naturalizado, obviamente que as datas pátrias a gente sim comemora, mas gostaria de esclarecer que o que a gente não comemora são as datas religiosas, feriados, que estão dentro do calendário gregoriano. 18 de setembro de 2020 é o Ano Novo Judaico. Como os senhores comemoram essa data? No dia 18 de setembro deste ano, coincide com o dia 1º de Tishrei, do calendário judaico. No 1º de Tishrei, a gente comemora o Ano Novo Judaico. Então, o que nós vamos estar comemorando a partir da manhã é justamente o início do ano 5781. É um momento de profunda introspecção, é um momento no qual chegamos logo após de um mês de Elul, um mês de penitência, um mês de reconciliação, um mês no qual praticamos o arrependimento com Deus e com o próximo, e é um mês que nos preparamos para receber justamente a entrada do novo ano. E a entrada do novo ano é uma das principais festividades dentro do calendário judaico, aquilo que nós chamamos de Rosh Hashanah, literalmente cabeça do ano. Na Torá, no Antigo Testamento, aparece como o dia do toque do shofar, não aparece com este nome de Rosh Hashanah, de cabeça do ano. Isso aí é algo posterior que aparece no Talmud, mas o toque do shofar, que é um chifre de carneiro, que remete a muitas das passagens bíblicas, e a partir de ouvir este toque do shofar, o que nós fazemos é justamente tentar acordar a nossa alma, tentar acordar o nosso ser. Isso aí nos chama para o arrependimento. Eu vou tocar, se tu me permites, Cris, isso aqui que é um dos instrumentos mais antigos da humanidade. É feito, como eu disse, com um chifre de um animal kasher. Kasher significa apto. E conforme o filósofo e rabino judeu espanhol Maimónides, Rambam, quando ouvimos este sonido, o som do shofar, ele nos convida para justamente, por um lado, acordar, mas por outro lado também nos convida para o arrependimento. Nós temos uma brachá, nós temos uma bênção que dizemos, que é Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kitshanu bemitzvotav etzivanu lishmoa kol shofar. Bendito sejas tu, ó Deus, Rei do Universo, que nos prescreveste ouvir o som do shofar. E se diz que o som do shofar foi também ouvido na hora da revelação, quando Moisés recebe a Torá, recebe as tábuas da lei no Monte Sinai, ele desce, vozes de shofar se multiplicaram. Também se diz, se remete ao toque do shofar, a
entrada do povo de Israel na Terra Prometida, quando eles rodeiam a cidade de Jericó e tocam o shofar, então as muralhas acabam caindo. E isto aqui também é um instrumento que remete ao calendário hebraico. Tu antes falavas do calendário. Hoje, quando a gente fala de calendário, é muito simples. Sim? Pegamos uma folhinha, temos aqui a data, a gente vê e sabe exatamente qual é o dia. Mas antigamente não tinha calendário. Então, quando chegava o início do mês judaico, se tocava também um shofar. Era uma forma de avisar para o povo, inicia um mês. Também, quando se comemorava uma festividade, se tocava o shofar. Então, também na época de guerra, de perigo, claro que variavam os toques do shofar, mas cada momento tem um significado, mas todos eles estão ligados a este instrumento. Então vamos tocar para vocês e desejo, Cris, para ti e para todos aqueles que estão acompanhando este programa, que possam também fazer a sua introspecção, que possam também pensar na vida, neste ano tão difícil pelo qual estamos atravessando, e que possamos pensar nos nossos atos. Se diz que se a gente tiver que fazer uma espécie de desenho, nesta época do ano, escolheríamos uma balança. Então, numa balança temos dois lados. Um para pesar todas as nossas boas ações e outro para pesar aquilo que a gente não fez tão bom, aquilo que a gente errou. Poder reconhecer os erros é um enorme mérito. Poder enfrentarmos as mesmas situações pelas quais erramos e não repetir o erro é um mérito maior. Ali é onde realmente encontramos e entendemos e descobrimos e autodescobrimos a nossa conduta. Então que isso ali então seja inspirador para todos. São os diversos toques do shofar. Sim, a gente também tem que encontrar a sua concentração e a sua técnica. Tem um som chamado tequiá, tem três sons, sim, que são quebrados e tem 9 pequenos sonidos. E depois tem um toque comprido. Se diz que nos próximos dias, a partir do ano novo, então nós vamos ouvir 100 toques do shofar, 100. Qual é o horário desses toques? Nós tocamos o shofar, por exemplo, este ano, a festividade começa no dia 18 de setembro. Por ser Shabbat, no dia 19, não se toca o shofar. E no domingo 20 pela manhã, irá se ouvir o toque do shofar. E depois, no final do dia de Kippur, no final do dia do perdão, tem um grande toque, um toque comprido, que marca o final do dia, e a partir daquele momento, então, que também quebramos o jejum no qual estamos envolvidos. Os judeus têm um shofar em casa e eles tocam em casa, é isso? A obrigação de todo judeu é ouvir, não tocar. Se a obrigação fosse tocar, então cada um deveria ter um shofar. A obrigação é ouvir. A partir do momento que tu ouves a voz do shofar, o toque do shofar, então tu estás já cumprindo com o teu dever. Então, para ouvir, eles vão até a sinagoga. E como farão nesse ano, agora de 2020? Neste ano não, porque as sinagogas irão estar fechadas, mas a grande parte das sinagogas irão ter o seu serviço religioso virtual. E a partir do serviço religioso virtual que iremos tocar o shofar. Então as pessoas de algum jeito irão ouvir o shofar.
Tem algumas partes do mundo onde os rabinos estão congregando os seus membros em locais no ar livre para poder ouvir o som do shofar e poupar aglomerações. E por outro lado, nós temos aqui um instrumento de vento. E se eu assopro, eu posso despedir por aqui partículas ou gotículas de saliva, o que tornaria o ato, sim, algo perigoso. Assim como nós colocamos uma máscara, colocar também na boca do shofar uma máscara. E outras pessoas falam, bom, vamos tocar o shofar num espaço ao ar livre para que ninguém corra risco. O que é o alimento kasher? A palavra kasher significa apto. Significa que é um alimento apto para consumo conforme as regras religiosas judaicas, conforme a halajá, conforme a lei judaica. Estes alimentos têm a ver com aquilo que nos foi legado na Torá, já no Antigo Testamento. Isto aqui é conhecido como leis mideoraita, leis da Torá. Deus repassou estas leis para o povo de Israel para serem cumpridas. Então nós temos uma lista de animais permitidos e animais proibidos. E a partir daquela lista, então, obviamente, derivados daqueles animais estão permitidos ou proibidos. Isso por um lado. Por outro lado, também, os rabinos, com posterioridade, se avançaram e deixaram estas leis muito mais claras em quanto ao que dá para consumir e aquilo que não dá para consumir. Hoje, se vocês pegam os pacotes que compram no supermercado, às vezes podem encontrar uma R dentro de um círculo, ou podem encontrar uma K dentro de um círculo. Isso significa que o alimento é kasher, que o alimento é apto. Então, isso por um lado. Depois, o que torna um alimento kasher não é apenas a forma de abate ao animal, é também a forma de preparo. Como eu vou cozinhar esse alimento, irá tornar esse alimento kasher ou não. Eu posso ter, por exemplo, carne específica conforme as orientações da lei judaica, mas se preparo ela ou misturo ela com carne que não é kasher, então a minha carne vai deixar de ser kasher, mesmo que guarde aquela aptidão desde a origem. É interessante que muitos brasileiros e muitas pessoas acabam comendo alimentos kasher e nem sabem que são kasher. Desde os cereais que eu como pela manhã. Se vocês pegam aquelas caixas de cereais, vejam se tem uma letra K dentro de um círculo, isso aí é kasher. Para ser considerado um alimento kasher, ele precisa ter uma forma de plantar, uma forma de colher e uma forma de abate. É isso? Cuidado extremo que deve ter desde o momento, se for animal, desde o momento, primeiro o animal, o abate, o preparo e como chega até nós. Também não adianta que chegue numa forma não apta. Ou também não adianta cozinhar comida kasher numa panela que foi cozinhado outro tipo de alimentos. Então, o cuidado e tudo isso aqui, como eu disse, são leis que nos foram legadas diretamente por Deus na Torá e que tem a ver com justamente cuidar não apenas do nosso espírito, mas também cuidar do nosso corpo. A gente também é aquilo pelo qual se alimenta. E uma das diferenças com outros povos e o povo de Israel está justamente na sua alimentação. E por que a carne suína é um alimento proibido para os judeus? O porco acabou se tornando um pouco o símbolo do alimento não kasher, justamente porque foi tomado ao longo da história pelos inimigos de Israel. E quando a gente estuda a profanação dos templos de Jerusalém, nós vemos que tanto o Império Babilônico como o Império Romano jogavam porcos dentro do templo de Jerusalém como uma forma de menosprezar
a nossa cultura. Em algumas épocas até os judeus eram obrigados a comer porco como uma forma também de menosprezar e de humilhar a nossa cultura. Então o porco acabou se tornando um animal símbolo, mas não quer dizer que não existam outros animais que não sejam kasher. A regra de kashrut é que o animal tem que ser ruminante e tem que ter a fenda henchida. Se tiver estas duas condições, então o animal é kasher. No caso do porco, o porco não é ruminante. Dali que vem a famosa expressão, está comendo como um porco, porque o porco leva o alimento na boca e acaba engolindo diretamente. Então temos a vaca é kasher, porque é ruminante. O porco não. Depois temos os frutos de mar também, que são alimentos proibidos. Temos que consumir alimentos conforme a descrição da nossa Torá. Não podemos comer insetos também. Alimentos que são muito comuns para algumas culturas e que para nós não fazem parte da nossa cultura. Mas o que tem por finalidade a kashrut é justamente cuidar esse corpo. Também não misturar carne com leite, não é apenas o alimento kasher, também tem a ver as misturas. E tu vai ver, Cris, que na área médica existem coincidências de que não misturar a carne com a leite também melhora a digestão da pessoa. Tu estás misturando dois grupos de alimentos completamente diferentes que podem ser ingeridos, mas tu tens que dar uma distância de tempo entre um e o outro. Podem perguntar para a área médica que irá coincidir que todos estes alimentos fazem parte, dificultam às vezes essa digestão. Claro que com o tempo ficou muito mais claro. Hoje a carne tem uma procedência, existe um rabino por trás dos alimentos kasher, ou existe um grupo de rabinos que assina e reconhece que aquele alimento é apto porque foi cuidado em todo o seu processo. Quando falamos de alimentos, podemos também pensar em vinho kasher. Tu também tem vinho kasher, que é como tu cuidas aquela parreira, como tu cuidas daquela uva, como tu cuidas daquele processo. Às vezes existe o vinho mebuchal, que uma vez que encerrou todo o processo, aquele vinho é fervido para tirar qualquer tipo de resto que tenha ficado, e até o momento de como ele vai ser engarrafado e como vai ser cuidado e como vai ser transportado. Tudo isso ali também faz parte ao cuidado, mas a finalidade máxima da kashrut é cuidar da saúde do ser humano, cuidar da saúde da pessoa. E é interessante que todos, hoje falamos muito de celíacos e falamos muito também do mundo, às vezes se fala muito dos vegetarianos. Por exemplo, se uma pessoa kasher entra num restaurante vegetariano, tudo aquilo que tiver ali pode comer. Tá? Então, frutas e verduras, é tudo kasher, é tudo liberado. Dentro do sistema kasher, quando chega a Páscoa judaica, nós temos alimentos específicos que têm a ver com aquela dieta que fazemos durante... Não falo de dieta, falo dos alimentos que comemos durante a festividade da Páscoa judaica, que não podem ter fermento, nem podem ser feitos em base a cereais. Então, tudo aquilo que for, e também não podem ter farinha comum. Então, bolacha, massa, pizza, cerveja, todos acabam sendo alimentos proibidos durante a festividade da Páscoa judaica. Quando o senhor fala em jejum, o senhor está dizendo um jejum sem nem água, não pode nem beber água? E dura quanto tempo? Também o jejum, a falta de alimento. Tá? O dia do perdão é um exemplo de dias de jejum completos, nem líquidos, nem sólidos. Nós temos aproximadamente umas 25 horas de jejum. Mas claro que são 25 horas de jejum
que previamente se organiza uma comida mais reforçada para poder entrarmos no dia de jejum. Também temos o dia de jejum quando lembramos da destruição do primeiro e segundo grande templo de Jerusalém, na data de 9 de Av, e existem também alguns jejuns menores, que são apenas diurnos, para lembrar outros fatos, o dia 17 de Tammuz, ou o jejum de Gedalia, que nos ligam com fatos trágicos dentro da história de Israel. Então, a partir do jejum, que a gente também organiza a sua existência para ligar-se com a data. Então, nós vemos que desde a espiritualidade, a reza, a comida, ou o fato de não comer, nos ajudam a entrar numa sintonia como povo. Geralmente, os judeus se casam entre si, não é? Esse casamento, ele é para preservar a cultura judaica e o povo judeu, ou ele tem a ver com a religiosidade, ou ele tem a ver com a questão do sofrimento que passou o povo judeu? Não tem a ver com sofrimento, isso aí tem a ver com uma convivência. Nós temos que lembrar que éramos um povo tribal. No início, as pessoas se casavam entre pessoas da mesma tribo, tá? Como acontece em muitos outros povos até os dias de hoje. Depois, isso ali foi aberto e acabaram se casando entre diversas tribos. E hoje, nos dias da modernidade, uma das formas de preservar a nossa história, os nossos princípios, os nossos costumes e as nossas tradições é casar os nossos filhos com, sim, as filhas do nosso próprio povo. E falarmos uma mesma linguagem cultural que irá preservar a continuidade, desde a forma de crer e de professar a nossa religião, como também a nossa cultura e a nossa história. Existem também hoje muitos casamentos intrarreligiosos que envolvem um judeu com um não-judeu. Faz parte deste mundo moderno no qual vivemos, mas é interessante que aquelas famílias que nós chamamos de famílias mistas também, em muitas oportunidades, fazem questão de preservar os valores judaicos, e aquelas famílias também são muito bem-vindas dentro das comunidades de Israel. Claro que existem diversas linhas religiosas, diversas correntes religiosas, em algumas poderão ter mais acolhida, em outras menos. Obviamente que um judeu ortodoxo irá ver como um desastre, irá ver como algo realmente trágico que um membro da comunidade se case com alguém que não pertence à comunidade, mas dentro das linhas conservadoras e reformistas que fazem parte da maioria do povo de Israel, isso ali já é completamente aceito e faz parte também da nossa cultura. O fato de estarmos inseridos dentro de outras culturas faz que também o judeu se insira dentro da sociedade. O judeu não mora mais no gueto e não interage apenas entre judeus. E, obviamente, quando o judeu vai para a faculdade e quando o judeu vai para o campo laboral, conhece pessoas e acaba namorando e acaba casando e acaba fortalecendo e reafirmando e construindo uma família. Então, aquela família, obviamente, às vezes os pais escolhem por uma neutralidade, mas muitas outras vezes escolhem para que essa família continue com os laços e com o vínculo com o judaísmo. Então, ali, todo aquilo que faz parte do ciclo da vida judaica, desde a circuncisão, desde a cerimônia de Bar Bat Mitzvah da maioria judaica, também sim, os jovens provenientes de famílias interreligiosas ou mistas também entram dentro do povo de Israel. O que significa a Cabala? Cabala é o lado místico dentro do judaísmo. Tem a ver com o lado esotérico dos nossos estudos, o lado oculto, o lado que desvendamos
através do estudo e poderíamos dizer que é o conseguir ler entre linhas os textos que nos foram legados. Nós temos grandes rabinos que desenvolveram estes estudos, especialmente na cidade de Tzfat, na cidade de Safed, e estes rabinos trouxeram estes estudos para o judaísmo, com a recomendação que é possível estudar Kabbalah só a partir dos 40 anos, quando a pessoa já percorreu uma parte importante da sua vida e já tem uma maturidade, e não recomendam estudar Kabbalah antes dos 40 anos. De tudo aquilo que nos acontece na vida, nós podemos ter uma leitura simples ou nós podemos ter uma leitura mais elaborada. Tu podes ler o texto, ou tu podes ler entre linhas, ou tu podes ler os espaços que ficam em branco. Bom, os cabalistas fizeram justamente isso. Estudaram quais que são as mensagens ocultas dos textos para interpretar a nossa vida e para interpretar também os valores pelos quais devemos nortear a nossa conduta. Hoje existem diversas correntes dentro da Kabbalah e nós vemos que conforme as épocas isso aí pode florescer e pode vir mais à toa ou à moda. Teve uma época que a cantora Madonna abraçou a Kabbalah e aí o Kabbalah Center explodiu pelo mundo todo, com filiais e muitas pessoas se dedicaram a estudar Kabbalah, mas é um estudo sério, um estudo realmente que requer conhecimentos profundos de judaísmo. Não é que vou me aventurar a estudar Kabbalah sem ter nenhum tipo de conhecimento. Eu não vou poder conseguir aproveitar e apreciar aqueles estudos. Se eu quero mergulhar, primeiro tenho que saber nadar. Então, tem que ter conhecimentos cabais de judaísmo com profundidade para depois mergulhar. Rabino, não quero criar polêmica, mas sempre se diz que judeu é rico. A minha pergunta é: existe judeu pobre? Posso te dizer, Cris, que faz parte de um preconceito. Faz parte dos preconceitos. Em todas as épocas, já desde os tempos bíblicos, existiam judeus pobres. E existem hoje judeus pobres. Se vocês tiverem que dar uma olhada nas entidades que fazem parte da comunidade judaica, nós temos entidades centenárias que se ocupam e se encarregam de ações de caridade ou de justiça, como nós chamamos, de tzedakah. Temos aqui no Brasil as damas de caridade, temos aqui no Brasil tanto a Vitso como as Namat pioneiras que se encargam de ações de caridade. Todas as sinagogas se encarregam de ações de justiça social e caridade. Por quê? Porque tem judeus pobres. E quando falamos, ou quando se fala de judeus ricos, isso ali também, às vezes, tem muito a ver com o antissemitismo. Aquelas ideias que se espalham para denigrar a um povo e dizer: eles não têm dificuldade porque eles são todos muito ricos. Tem judeu no Brasil morando na favela, tem judeus que não participam da vida comunitária porque têm vergonha do local onde eles moram ou porque estão afastados justamente de ter uma condição. Tem judeus que devem ir até entidades religiosas, sociais ou culturais para receber um prato de comida, porque sequer tem um prato de comida para se alimentar. Tem judeus que recebem medicamentos, tem judeus que recebem tratamento médico de graça, porque não tem uma cobertura, porque não tem um plano médico, porque não tem dinheiro para pagar por saúde. Então, a questão de dizer que todos os judeus são ricos, isso aí são ideias antissemitas, lamentavelmente, que até os dias de hoje, em muitos lugares, ainda são divulgadas, mas que não refletem uma realidade. Como deve ser o comportamento de um judeu na sociedade? O que se espera de todo judeu, Cris, é que cumpra
com os preceitos e os mandamentos, que tornam essa pessoa digna, mas também que elaboram, a partir da própria conduta, respeito pelo meu próximo. É isso que se espera de todo judeu. Cada judeu tem responsabilidade por si próprio, mas também pelos seus irmãos. E aquilo que a gente faça de errado vai acabar respingando em aqueles que fazem parte da minha sociedade, da minha cultura. Então, cada um deve cuidar muito bem daquilo que faz, deve observar. E é interessante que não todos os judeus são religiosos. Então, desde a perspectiva do povo, não apenas ter uma conduta adequada desde o religioso, acho que também desde o ético, desde o moral. O que se espera que de todo judeu é que cumpra com as leis, não apenas a lei judaica, com a lei do país onde mora, e que, assim como se preocupa por ser um bom judeu, naturalmente, sim, será um bom cidadão, será um bom irmão. O judaísmo é muito rígido em quanto às suas normas. Obviamente que aqueles que acreditamos na religião temos muito mais presente a questão da conduta, porque as próprias normas exigem de nós uma conduta exemplar, mas também o que sabemos que a gente erra. Então, dentro daqueles erros, como falei antes, a gente tem que aprender, e a sabedoria está em aprender dos seus próprios erros para não refazer eles. Vivemos num mundo que nos desvia muitas vezes dos nossos objetivos, com muitas tentações, mas o importante é sempre voltar às nossas origens, e a nossa origem é a Torá. E dentro da Torá encontramos exatamente o que podemos fazer e aquilo que não podemos fazer, aquilo que está permitido e aquilo que está proibido. E dentro dessas normas, então, que desenvolvemos as nossas vidas. Rabino, o senhor é o coordenador de um grupo interreligioso muito importante do Rio Grande do Sul. Como é que o senhor vê agora a questão da religiosidade no Brasil, que parece que está pegando fogo? Acho que quando existem religiões, existem também princípios. E quando não existe radicalismo dentro das religiões, encontramos um diálogo fraterno e um diálogo verdadeiro. O grande problema é a manipulação que está sendo feita dentro das religiões por setores políticos. Ali quando começamos a desvirtuar aquilo que é religião. E não falo apenas do Brasil, eu falo do mundo. Os radicalismos que hoje temos no mundo e os problemas que nós temos no mundo, que chegam através da religião, é justamente por aqueles que exercem a religião para o seu próprio fim, que utilizam a religião como um instrumento para servir-se e não para servir aos próximos. Nós temos a enorme bênção de viver num país com liberdade religiosa, mas essa liberdade religiosa deve se transformar em respeito pelo diferente. Uma das bases do meu trabalho interreligioso é que possamos divulgar quem nós somos, que possamos divulgar os nossos costumes e tradições, para que aquele que é diferente possa nos entender e, a partir do entendimento, possa nos respeitar. Eu tenho uma ampla convivência aqui em Porto Alegre há mais de 24 anos com o grupo de diálogo interreligioso. É algo fantástico de poder reunir católicos, muçulmanos, budistas, hinduístas, afro-brasileiros, espíritas, fé bahá'í, judeus, luteranos, anglicanos, católicos, enfim, todos estamos reunidos em completa harmonia e convivência. Eu faço parte, este ano, de um grupo internacional interreligioso chamado
CAICID International Fellows Program, é um programa desenvolvido pelos governos da Áustria, da Espanha, com o apoio do Vaticano, e eu estou engajado num grupo de religiosos de todas partes do mundo que temos convivência presencial, agora um tanto cortada pela pandemia, mas a gente se reúne mensalmente para estudar, porque a interreligiosidade não é apenas algo para praticar, é algo para estudar também, para podermos entender melhor os uns aos outros. Então, nós temos que conviver, que significa viver com, dar espaço, mas também aprender com o meu próximo. Nós temos exemplos assim realmente extraordinários de convivência interreligiosa. Pela primeira vez no Brasil, organizei dentro de uma catedral metropolitana o serviço religioso da Páscoa Judaica. O arcebispo de Porto Alegre, Dom Jaime Spengler, há 3, 4 anos atrás, abriu as portas da catedral para que a comunidade da Cibra, da sociedade israelita, possa comemorar a Páscoa Judaica. E foi um evento que surgiu de uma conversa de trabalho, quando o bispo auxiliar, Dom Leomar Bustolin, me disse: Rabino, por que não organiza um jantar da Páscoa Judaica para os bispos e para os padres, para que possam entender e para que possam compreender os rituais de vocês, a origem, a história, e entender melhor como se desenvolve isso aí na cultura judaica. Como o jantar da Páscoa Judaica dá muito trabalho, realmente dá muito trabalho, eu disse: por que não levamos isto aqui para a comunidade ampla? Por que não abrimos e que não seja algo apenas restrito para os bispos e para os padres? Vamos abrir isso aí para a comunidade. Então, da minha parte, convidei a comunidade judaica, e o arcebispo e o bispo auxiliar convidaram a comunidade católica de Porto Alegre. Isso aí começou a crescer, e a crescer, e a crescer, até que chegou um momento que tivemos que dizer: não temos mais ingressos. E conseguimos acomodar 300 pessoas dentro da Catedral Metropolitana, e se tornou um hito da história da convivência interreligiosa no Brasil. Convivência que se constrói a partir do diálogo. Se eu quero conviver, eu tenho que dialogar. E agora, a partir da minha participação nesse grupo internacional, eu tenho que desenvolver um projeto local, e eu estou sendo apoiado por CAICID, que é aquela entidade que eu falei antes, é uma entidade da Arábia Saudita, com o governo também da Áustria, com apoio do Vaticano e Espanha, e eu estou recebendo um apoio. E meu projeto foi desenvolver o primeiro retiro interreligioso no Rio Grande do Sul. Então, se Deus quiser, apenas passar a pandemia, nós vamos desenvolver esse primeiro retiro interreligioso, que tem por objetivo congregar religiosos e professores de ensino religioso, porque é muito importante também, Cris, levar cultura para os alunos, para as novas gerações, derrubar aquelas barreiras. O grupo interreligioso vai muito a conversar com alunos, tanto da rede pública como da rede privada, e acho que é ali onde a gente planta as melhores sementes do diálogo interreligioso. A interreligiosidade às vezes acontece dentro de uma mesma família, quando tem membros de diversas religiões, mas é algo que o mundo todo respira. As demonstrações de interreligiosidade são muito importantes, porque quando não existe respeito entre as religiões, muitas vezes acontece aquilo que eu falei no início, a manipulação por parte daqueles que aproveitam o radicalismo para desviar os verdadeiros objetivos da religião. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estarmos aqui dialogando. Acho que nós temos que multiplicar estes espaços no qual podemos apresentar as nossas religiões. Acho que o trabalho que tu estás desenvolvendo é magnífico, de poder ouvir os diversos religiosos do nosso país, do Brasil, porque cada um deles tem algo a dizer, algo a ensinar,
E todas as religiões têm uma mensagem positiva. Não tem nenhuma religião que fale de destruição, não tem nenhuma religião que fale que aquele que pensa diferente não pode existir. Muito pelo contrário. O monge Koho, meu querido colega do diálogo interreligioso, monge zen budista, ele disse sempre que as religiões são como água. Quando tu tem água e tu olhas para a água, a matéria água é toda igual. Mas quando tu colocas água dentro de um copo, vai tornar, sim, o tamanho e a forma daquele copo. E se tu botar água dentro de uma garrafa, vai pegar a forma daquela garrafa. E se tu pegas aquela mesma água e a colocas, sim, em outro lugar, em um copo pequeno, vai tomar aquela forma. Assim são as religiões. Tá? Quando nós dialogamos, percebemos que a nossa essência é a mesma. Como a gente exercita e desenvolve essa essência, bom, ali cada um acaba indo para o seu caminho. Mas todos os caminhos têm uma finalidade única, que é o bem do ser humano, o bem do grupo que abraça aquela fé, aquela tradição. Eu tenho plena certeza que, como judeu, eu tenho que fazer o melhor dentro da minha cultura. Mas se eu não fosse judeu, faria o melhor dentro daquela outra cultura. Nós temos que perceber que a terra é o nosso lar. Então, entre todos, temos que cuidar desse lar, temos que aprender a conviver e, por acima de tudo, temos que respeitar e não tolerar aquele que é diferente. Isto é algo que também a gente vem pregando dentro do grupo de diálogo interreligioso. Se escuta muito por ali, vocês têm que ser tolerantes. E nós falamos, não temos que ser tolerantes, temos que ser respeituosos, temos que respeitar. Quando tu toleras, já implicitamente estás colocando ali que algo negativo, sim, algum resquício de algo negativo, sim, ele pode existir, mas eu deixo que ele exista, eu dou espaço. Não, eu tenho que respeitar. Respeitar é mais do que tolerar. Então temos que construir uma cultura de paz, uma cultura de diálogo, está na palavra, o encontro, e está na palavra a procura do respeito. Rabino, muito obrigada pela sua entrevista, foi muito esclarecedora. O senhor é muito gostoso escutar a sua conversa, né? Muito boa. Eu agradeço imensamente. E agradeço também todo o seu trabalho, não só religioso que o senhor faz aqui no Brasil, mas por essa sua luta pelo trabalho interreligioso. Eu acredito na cultura da paz, na cultura do encontro, e penso que só assim poderemos construir uma sociedade mais humana, mais justa e mais fraterna. Muito obrigada. Muito obrigado e shalom. 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 Muito obrigada. Feliz Ano Novo.